Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Desbravando HQs Brasileiras. Eu sou Vinícius Barreiros e hoje nós vamos discutir um tópico um tanto quanto espinhoso, sendo ele o viralatismo respectivo às produções brasileiras, mais precisamente, aos quadrinhos brasileiros. Então, antes de mais nada, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se possível para me ajudar também, deixa um comentário para engajar, isso é muito importante. Então, com tudo isso posto, bora para o vídeo. Então, para quem não conhece o conceito do vira-lata, ou o complexo do vira-lata, que foi como foi cunhado lá em 1950 pelo Nelson Rodrigues, a ideia gira ao redor do quê? O brasileiro gosta de se diminuir por algum motivo, no que diz respeito à cultura, costumes, enfim, qualquer tipo de coisa em relação ao que vem de fora, o que é importado, o que vem de outros países, de outras culturas, né? Então o brasileiro sempre está abaixo, ele se trata mal, ele se coloca nessa posição constantemente, isso é uma coisa negativa e que teoricamente deveria ser superada. E conceitualmente eu não acho que ele seja errado, é um pensamento muito ruim e não faz bem para povo algum, ter essa relação ruim consigo mesmo, sempre achar que tudo que vem de fora é necessariamente melhor. Não que não seja possível, mas o ponto central é que você tem que sempre analisar caso a caso, E agora, entrando na questão dos quadrinhos brasileiros, as produções independentes, isso existe nesse meio? Obviamente, porque isso existe em quase todos os tópicos possíveis, O brasileiro tem realmente esse complexo. Então você chegar e falar pra alguém que você está fazendo um quadrinho, pode até chamar atenção sim, porque é uma coisa típica. A maioria das pessoas não fazem quadrinhos, então vai ser uma coisa diferente, mas muitas vezes não quer dizer que você vai ser levado a sério exatamente. Primeiro porque a maioria das pessoas só não consomem quadrinho mesmo, Tem uma noção muito superficial da mídia e tudo mais. Então por mais que não seja agradável, é meio que recorrente as pessoas terem uma reação nessa linha aí, sabe? De não levar muito a sério. Ou até de destratar de fato, ser até mais grosseiro, por assim dizer, que é o que rola inclusive respectivo a quadrinhos, Quando você vai no meio do público que consome esse tipo de conteúdo, mangás, quadrinhos e afins, você chega com a sua produção, pessoas reagem mal às vezes, desprezam de forma gratuita e, mais uma vez, grosseira, E isso gera uma reação muito negativa da galera que produz. Eles também não reagem bem às, críticas, se é que dá pra chamar de crítica, porque é só realmente um hate, um ódio ali gratuito acerca da produção que ele nem conhece. A ponto que desde que começou esse movimento mais forte, de fundamentar esse mercado de produção de quadrinhos, nessa bolha de vários autores e tudo mais, usando as plataformas e criando iniciativas e afins, que é muito positivo, também surgiu um sentimento muito forte de defender essa produção. E por conta disso já vi internet afora em várias situações, tanto no X quanto no Instagram, a galera se degladiando acerca desse tópico, Autores e entusiastas do meio defendendo, enquanto que outras pessoas que gostam dessa mídia, contudo não das produções locais, exerciam seu hate gratuito, a ponto que os quadrinistas e a galera entusiasta começou a reagir de forma bem negativa também. Então virou meio que um campo de batalha, que parece muito justificado, Então, mais ou menos. Então, mesmo sendo um autor e alguém que também consome as obras brasileiras, eu tenho uma perspectiva bem diferente dos meus colegas. E a minha opinião é a seguinte: eu acho que tá tudo bem eles exercerem o complexo de vira-lata deles. E em situações onde eu expressei essa minha opinião, de repente numa discussão de rede social, eu tive reações negativas de entusiastas dos quadrinhos brasileiros e afins, Só que eles não compreendem a lógica por trás da minha perspectiva. Porque é importante você entender por que existe o complexo. O complexo existe acerca de coisas que a gente não é reconhecido como um grande fazedor, sabe? Um expoente nesse meio. O Brasil, ele é conhecido por sua beleza natural, pelas suas praias, pelo seu futebol, pelo brasileiro ser alguém acessível, sabe? Existem várias características que se reconhece como sendo algo do Brasil, por assim dizer, assim como também acontece com vários outros países, Cada um deles tem características específicas que são geralmente salientadas quando vai descrever eles, ou enfim. E quadrinho, fazer quadrinho não é uma delas. Sabe? Ninguém pensa no Brasil, pensa um puta expoente de quadrinhos, sabe? Puta país com uma cultura, com uma tradição forte de quadrinhos, sabe? Não existe isso. Então, quando você chega com a sua produção de quadrinho, pro cara que já consome quadrinho, mas quadrinho de fora, quadrinho americano, europeu, ou especialmente mangá, que é o que é mais lido no mundo, E o qual a gente mais está copiando nos últimos anos, é natural que ele bata o olho, estranhe e, primeiro de tudo, passe a fazer um julgamento de que, cara, vocês não são capazes de fazer esse tipo de coisa. Porque, mais uma vez, não tem essa cultura, essa tradição, Então, por isso que eu não me incomodo quando alguém exerce o seu viralatismo. Eu acho que faz parte do processo. Eu não acho que nós temos que ter uma postura que eu vejo muitas vezes a galera tendo, seja divulgadores, artistas e entusiastas, de combater com pedradas, sabe, no grito. Isso tá longe de ser a solução, tá ligado? Você pode até converter um ou outro, você gritar mais alto que ele e de repente ele baixa a bola, mas eu não acho que é o caminho certo. Eu acho que, em última análise, você supera o viralatismo através de ações. E que ação seria essa? Fazer as melhores obras possíveis. É isso. Porque também eu vejo que no meio dos quadrinhos independentes tem muito positividade tóxica. Eu sei que tá no começo, estamos num momento muito embrionário, As coisas estão começando a deslanchar, com sorte, se nada acontecer para atrapalhar. Acho que só vai melhorando ao longo dos anos.
Então a galera tá sempre dando um tapinha no ombro do outro, assim, sempre se elevando muito e ignorando que muitas das produções são bem amadoras. Então é natural que o cara tá acostumado a ler um produto profissional que vem de outro país, ele olha pra, enfim, um quadrinho desse tipo, ele vai torcer o nariz, ele vai falar, tá vendo, o Brasil não consegue fazer. Só que tem exemplos mais específicos que apontam o contrário, e é natural, é óbvio, né? Sempre vai ter gente que faz bem, mas não vai ser todo mundo que já tá naquele nível. Não quer dizer que ele não possa chegar. É importante o quadrinista amador, que ele exista, né? Que ele queira fazer, que ele tenha essa vontade, porque se ele se manter no processo, dentro de, quem sabe, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, ele se torna um puta quadrinista. Mas ele tem que começar de algum lugar, né? Então, naturalmente, vai ter obras, sendo bem franco, inferiores do ponto de vista técnico, do ponto de vista de apresentação, né? Isso gera uma reação negativa ao público, porque ele não é obrigado a também, enfim, gastar o tempo de entretenimento dele com qualquer coisa só por dó, né? Por pena. Por dar suporte. Não, ele também tem que ver o valor na coisa ali, né? Então por isso que eu falo que eu não sou contra esse pensamento e sou mais contra até a reação negativa que a galera do meio aí, né? Mais uma vez, influencers, artistas e entusiastas têm em relação às pessoas que exercem esse preconceito. A gente só vai vencer isso criando as melhores obras possíveis e mostrando pra eles. É um processo, é devagarzinho, é uma construção. Então é basicamente isso, gente. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o viralatismo é realmente esse bicho papão todo, que não pode ter, que ninguém pode ter esse preconceito, enfim, desdém da produção nacional, uma vez que, como eu comentei, não temos uma tradição muito forte de produzir esse tipo de conteúdo, né? Ou você acha, como eu, que faz parte do processo, que é algo a ser superado sim, mas que não será no grito, será um processo de realmente mostrar o seu valor. Isso vai acontecer quanto mais a gente produzir coisas de qualidade, né? Enfim, comenta aí, lembra de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar, leia também o meu quadrinho, Eu Tenho Você, deixar o link aí no comentário fixado, enfim, tá bem fácil de acessar, basta clicar e se divertir. Belezinha então, gente? Até a próxima!